Olá, como você está? Tudo bem? É isso, nós vamos continuar os nossos estudos, lembrando que nós vimos funeral, não foi na nossa aula, encontro, eu prefiro encontro passado, que a gente deve respeitar os funerais. Os espíritos muitas vezes acompanham o seu funeral, acompanham até mais ainda. Muitos dos espíritos não sabem que desencarnaram, tem muita dificuldade devido à materialidade, aos apego. Muitos deles, grande maioria dos espíritos, não sabem que desencarnaram e continua a sua vida como se fosse a vida normal deles. Continuam indo no trabalho, continuam fazendo feira, acho que eu já contei aqui para vocês, continuam na casa, habitando a própria casa, não sabe que desencarnaram, tem dificuldade, porque quando vai para o mundo espiritual, olha para ele, tá vendo, tem um corpo, lembra que tem um corpo espiritual, que é o perispírito, e aí ele não sabe que desencarnou. Então acompanhe o seu funeral. Então muito respeito, muita oração, gente, muita oração para quem desencarna, muita oração, para eles serem amparados, seguirem o caminho da luz, né, de Jesus. A gente tem que estar sempre orando pelos desencarnados. Bom, hoje nós vamos ver a oração dominical. E por que chama oração dominical? Nós vamos ver lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9 a 13, e em Lucas, capítulo 11, versículo de 2 a 4, que Jesus ele vai ensinar essa oração, chamada Pai Nosso. Pai Nosso porque começa assim a oração, né? Pai Nosso que estás no céu. Então começa com o Pai Nosso, mas ela recebe outros nomes, como a oração do Senhor ou a oração dominical. Também recebe o nome de oração dominical. E é a oração do Senhor porque Jesus era chamado pelos seus discípulos de Senhor. Dominus, em latim, Senhor. Então recebia esse nome, oração dominical ou oração do Senhor. Alguns comentários lá de Kardec, se a gente for ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, ele vai dizer o seguinte, que essa oração, a oração de Jesus, que é maravilhosa, foi a oração ensinada pelo próprio Cristo, né? Cristo que ensinou essa oração, uma oração maravilhosa, que ela vai ser um resumo de todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. É uma profissão de fé. Veja a importância dessa oração. É um pedido das coisas necessárias para a nossa existência. E é um princípio da caridade. Então nós vamos ver, parte por parte dela, tema por tema, do que significa. Por exemplo, começando com uma invocação. Quando Jesus nos ensina, Pai Nosso que estás no céu. Pai, que Jesus veio trazer para nós, esse Deus amoroso, esse Criador, esse Deus que criou todas essas criaturas, né? E nós estamos ali nos dirigindo a Ele, a esse Deus, com confiança, com esse Pai amoroso, que vela pela sua previdência e solicitude por toda a criação. Por isso, Pai, né? E nosso, que esse Deus, ele é Pai de todas as criaturas. Saiamos, pois, do egoísmo que nós temos, vamos sair um pouquinho dele, para reconhecer, né, os outros filhos de Deus também, com os mesmos direitos que nós. Às vezes a gente acha que só nós que temos direitos, mas todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Então, é Pai Nosso de todas as criaturas. E que estás no céu. Deus, ele é espírito presente em todo o universo, através do seu pensamento e de suas irradiações. Então, elevando o nosso pensamento e colocando em sintonia, podemos sentir a presença e as emanações divinas a qualquer hora, em qualquer lugar. Já teve essa oportunidade, gente, de sentir Deus numa oração? É maravilhoso, é maravilhoso. Então, Pai Nosso que estás no céu, olha que bonito, por quê, né? E as petições, então nós temos as invocações, nós temos as petições,
santificado seja o teu nome. Que cada um de nós santifique em si e pelo seu proceder o nome do Criador. Cego, vamos lembrar, é aquele que não reconhece as suas obras, orgulhoso, aquele que não glorifica, e ingrato, o que não lhe rende graças. Aquele que não vê, gente, é o cego, né? O orgulhoso, que não está vendo aí Deus na criação. Então, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Deus estabeleceu o que é espiritual, justo e bom. O seu reino instalará aqui na terra, quando a humanidade ela entender e cumprir suas leis. Deus coloca as leis de Deus. Quando nós entendemos e cumprimos essa nossa lei, o seu reino estará aqui, né? Isso será alcançado através do quê? Da nossa evolução, da evolução de todo o planeta. Pedimos então, digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. É isso. Então, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Olha a outra parte, né? A vontade de Deus, ela está expressa em suas leis, tanto materiais como morais. Existem leis morais e leis materiais, sábias e bondosas, visam ao progresso e ao bem-estar de seus filhos. Quando o homem entender isso, um dia o homem vai entender isso, gente, e que sem Deus nada se pode, observará as leis divinas e se submeterá sem queixumes ao que ele determina. Nós nos submeteremos a ele. Esse submeter não é um submeter ruim não, gente, é submeter porque nós temos entendimento. Então precisamos estar dispostos a aceitar e cumprir a vontade de nosso Criador. Por isso ele fala, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não a minha vontade, mas a sua vontade. É a submissão. E aí ele diz o seguinte, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Deus nos proporciona, dentro do universo, tudo o que precisamos para viver. Que Ele não nos deixa faltar isso. É o que pedimos. Vamos pedir para que Ele não deixe que falte isso para nós. Porém, sabemos que será com o nosso trabalho que tiraremos desse universo o que nos for necessário. Portanto, que não nos faltem igualmente os meios para trabalhar. Saúde, inteligência, etc. É obter o necessário para a nossa sobrevivência. É como nem só de pão vive o homem. Já ouviram falar? Que Deus nos conceda também sustento espiritual. Fé, amor, que Deus nos sustente nisso. E os meios de trabalhar espiritualmente para obtermos o progresso intelectual e moral. E aí ele continua dizendo assim, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Nossas dívidas, sendo imperfeitos que nós somos, erramos, nós somos imperfeitos, por isso pedimos que Deus nos dê novas oportunidades. Perdão. E nos dispomos também a dar novas oportunidades aos que falharem conosco, pois eles também são falíveis e precisam, como nós, de compreensão e ajuda. Que a morte não nos surpreenda, guardando-nos no coração desejos de vingança. Veja quantas pessoas saem com desejos de vingança aqui, né? A gente entender que nós erramos e que os outros também erram. Todos somos aqui imperfeitos. Então, por isso perdoai as nossas dívidas. Nós temos muitas. Perdoe, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tentação, gente, são tendências a agir de modo inferior, porque nos parece algo agradável ou de lucro fácil e que não acarretará nenhuma responsabilidade. São frutos de quê? Da nossa ignorância espiritual. Por isso, sempre vão surgir os novos caminhos. Precisamos dessas provas
para progredir. Todos nós precisamos dessas provas, mas não queremos sucumbir a elas. Nós não podemos sucumbir a elas, nós precisamos ter força para passar por elas, né? Pedimos então que nos sejamos expostos a situações perigosas demais ou a influências muito negativas. Vamos pedir força para isso, né? Que se for necessário, enfrentamos essas situações e influências, assim nos dê força para resistirmos e superarmos. E que pouco a pouco possamos nos aperfeiçoar, libertando-nos das tendências más. Por isso nós pedimos forças a Deus. Alguns costumam finalizar dizendo assim, quando nós finalizamos a prece, nós estamos no final da prece, né? Porque é o teu reino, o poder e a glória e todos sempre. Amém. Vamos lembrar que esse trecho não foi pronunciado por Jesus, não foi pronunciado por Jesus, nem consta das passagens evangélicas. É uma adição da influência litúrgica do culto público e oficial instituído pela Igreja Católica, tá? Essa parte aí foi colocada pela Igreja Católica, Jesus não pronunciou isso, tá? Então, ao dizer essa oração, vamos usar do começo ao fim uma só forma de tratamento. Por exemplo, tu, para a segunda pessoa do singular, ou vós, para a segunda pessoa do plural. Agora, se já se faz essa oração espontânea, com as nossas próprias palavras, às vezes a gente faz isso, né? Com as nossas próprias palavras, não há necessidade de dizermos em seguida Pai Nosso, como se fosse um fecho obrigatório em nossas preces. Vamos fazer essa prece, gente, essa prece, com muita, imaginando cada palavra, cada frase, o que significa cada frase, cada palavra, né? Fazer com consciência a prece, com ligação a Deus, ao nosso Pai maior, que é esse Deus de amor. Essa prece é lindíssima, Jesus nos ensina, a oração dominical, ou Pai Nosso, nós temos que guardá-la com muito carinho em nossos corações e utilizá-la sempre nas nossas orações, tá bom? Bons estudos para vocês, fiquem com Deus, graças a Deus.